é o texto Fundamentos Pedagógicos para o Uso de Simulações e Laboratórios Virtuais no Ensino de Ciências, da Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências. Então, quais eram os objetivos nessa aprendizagem com a leitura, né? É importante, quando vocês vão ler um texto, saber por que vocês estão lendo esse texto, e também é importante saber articular a leitura com o fazer de vocês e com a pesquisa de vocês. Então, as orientações sobre por que estão lendo esse texto estavam explicitadas na atividade proposta no Moodle. E como vocês estão no mestrado profissional em ensino de ciências e vocês estão se constituindo, nós estamos sempre, né, nos constituindo enquanto professores, então é importante a gente procurar sempre articular aquilo que a gente está lendo com o nosso fazer e com aquilo que a gente está pesquisando. Um dos objetivos também com essa leitura era que vocês aprendessem com a própria estrutura do texto, com a forma como esse artigo foi estruturado, que eu considero bastante interessante. E também aprender com o conteúdo do texto, obviamente. E como é que a gente aprende com o conteúdo do texto? Direcionando o nosso olhar. Então, o nosso olhar vai ser direcionado a partir do que foi proposto pelo professor e também direcionar o olhar a partir daquilo que interessa a vocês, daquilo que vocês desejam, daquilo que vocês têm necessidade, seja pela questão profissional de vocês, seja pela questão de pesquisa de vocês. E também é importante vocês se organizarem como vão sistematizar essas aprendizagens. Então, é possível, durante a leitura, ir fazendo grifos, né, de tudo aquilo que a gente acha interessante. É assim que eu vou fazendo a leitura, então eu vou grifando todo o texto, tudo que eu considero interessante eu grifo. Às vezes coloco algum comentário, né, a respeito daquilo que eu tenho dúvida, ou coloco um comentário sobre questionamentos, ou sobre afirmações, complementações, articulações que eu faço a partir dessa leitura. Então, a leitura, ela serve também como ponte para as coisas que eu já vivi, as experiências que eu tenho, outras leituras que eu tenho, diálogos com outros autores. E nisso, a gente consegue assumir uma postura ativa na leitura. E isso tem a ver, essa postura ativa tem a ver com o fato e com a compreensão de que o ato de estudar, no fundo, é uma atitude em frente ao mundo. Então, eu sugiro para vocês que leiam o texto que está no final dessa apresentação, tem a referência completa, o texto do Paulo Freire, que chama Considerações em torno do ato de estudar. Com relação à estrutura do artigo, eu coloquei aqui nessa apresentação, onde estão esses pontinhos pretos aqui, os títulos de cada sessão. Então, na introdução, olha que interessante, ele traz as tecnologias de uma forma geral, porque ele vai falar sobre o uso de simulações e laboratórios virtuais. Então, ele fala das tecnologias de uma forma geral, depois ele faz um recorte e dá o foco do artigo, né? Então, fala um pouco mais especificamente sobre as simulações, os laboratórios e as animações, e faz diferentes perguntas que vão instigando o leitor a querer saber mais e que orientam a própria escrita e a estrutura do artigo. E aí menciona ainda um histórico da relação desses autores com a pesquisa. Depois traz a teoria que embasa, então, os processos de ensino-aprendizagem, ou seja, da onde ele está fundamentando pedagogicamente a compreensão e a aprendizagem e a escrita desse artigo. Depois, nas outras 4 sessões, ele traz, então, a discussão que é foco do artigo, e traz exemplos, traz discussões, traz descrições concretas, e explica de onde vêm os fundamentos para elaboração, e articula esses fundamentos pedagógicos com a operação do recurso e explica como classificar esses recursos.
mais para o final do artigo, na seção Simulações de Laboratórios Virtuais e Ensino por Investigação, ele traz uma metodologia específica e o seu passo a passo com o uso das tecnologias digitais. Então, ele torna bastante concreta a forma como ele vem, né, o autor vem utilizando, então, as tecnologias digitais, mais especificamente o laboratório virtual, no ensino por investigação. E, por último, nas considerações finais, ele retoma cada seção do artigo e finaliza ressaltando o que esse texto traz de novo. Por que eu trouxe a questão da estrutura do artigo? Porque cada texto que a gente lê, cada artigo que a gente lê, também nos ensina formas da gente estruturar a nossa escrita, estruturar as nossas aprendizagens e estruturar a nossa forma de compartilhar a pesquisa. E cada texto tem um jeito de fazer isso. Então, é importante que quando a gente faça as leituras de diferentes artigos e textos, durante a nossa pesquisa, a gente também aprenda com essa estrutura, né? Porque às vezes a gente fica, não sei como começar, ou não sei que abordagem eu vou dar para esse meu texto, para esse meu capítulo, para esse meu artigo. Então, nas leituras que a gente faz, é possível a gente aprender e é possível também a gente tirar esses exemplos. Bom, com relação, então, ao conteúdo do texto, né? Uma das coisas que o texto traz logo de início e que já fica como proposição e como provocação para cada um que quer trabalhar com a questão das tecnologias digitais, o que ele coloca ali? Que as pesquisas deveriam explicitar os fundamentos pedagógicos que sustentam a escolha e o uso das tecnologias digitais em contextos educacionais específicos. Então, a partir de uma análise de uma revisão bibliográfica, o autor coloca que ainda existem poucas publicações que explicitem esses fundamentos pedagógicos e que muitas vezes as publicações focam no que é possível aprender a partir das tecnologias digitais, mas esquecem, né, ou não contemplam a questão dos fundamentos pedagógicos que vão sustentar, então, a escolha dessa ou daquele recurso digital. Aqui tem os questionamentos também, né, que orientaram, então, a escrita do artigo, que orientaram a própria pesquisa e que provocam o leitor na leitura desse artigo. E aí ele traz um outro questionamento que eu cortei ali um pedacinho, porque a perspectiva de ensino e de aprendizagem de cada um de vocês é a que vocês escolherem, né? É justamente a de cada um. A gente não precisa trabalhar numa mesma perspectiva do ensino e da aprendizagem. Mas olhem que interessante o questionamento. Como podemos interpretar possíveis contribuições dos aplicativos de computador que contêm animações, simulações e laboratórios virtuais a partir de uma perspectiva X de ensinar e de aprender? Então, esse questionamento que o autor traz lá no corpo do artigo, ele acabou fazendo parte também das orientações da segunda versão do projeto de ensino de ciências que vocês estão construindo, tá? Então, embora nem todos vão usar animações ou simulações ou laboratórios, vocês vão usar algum recurso digital. Então, a pergunta vai ficar: quais são as contribuições, né, desse recurso digital escolhido a partir da perspectiva que vocês escolhem como embasamento, como fundamento pedagógico do ensinar e do aprender? Depois eu trouxe alguns trechos que eu considerei importantes para significar esse artigo e as nossas aprendizagens. Então, Paula coloca aqui: podemos entender como novas mediações criam novas possibilidades de ação para os estudantes, por meio das quais eles podem vir a dominar ou a se apropriar de certos conceitos e das ciências. Os professores também encontram em novas mediações outras possibilidades de ação para compartilhar com os estudantes os significados desses mesmos conceitos e métodos.
Cremos que inserir o uso das tecnologias da informação e comunicação no estudo mais geral do papel dos recursos mediacionais na atividade humana pode fornecer uma sólida base teórica para planejar e avaliar o ensino de ciências. Então, ele traz uma discussão sobre a teoria baseada em Vygotsky, das mediações que são possíveis da gente fazer nos processos de ensinar e aprender. E ressalta como essas mediações podem ser feitas através de diferentes recursos e, mais especificamente, no uso das tecnologias digitais. Depois ele diz que o uso das ferramentas materiais não modifica apenas os objetos do mundo físico ou as nossas ações sobre o mesmo, mas também altera a nós mesmos ao interferir no fluxo e na estrutura do nosso funcionamento mental. Ferramentas psicológicas também mediam as ações nas quais as ferramentas materiais são utilizadas como mediações. Ou seja, a gente usar ou não algumas ferramentas vai interferir, sim, no nosso processo de funcionamento mental, no nosso processo cognitivo e na nossa forma de interação e mediação, tanto com esse material específico, quanto nas nossas mediações pessoais. E ainda traz num percurso histórico de que os estudantes passaram progressivamente a serem vistos como sujeitos da sua própria aprendizagem. E daí surgiu uma concepção de educação em ciências para a qual a questão central passou a ser o que os estudantes devem fazer para aprender. Então, mais uma vez, ele traz um questionamento que faz o vínculo da perspectiva do estudante enquanto um sujeito ativo na aprendizagem do ensino de ciências. E aí ele traz um conceito que é bastante importante e interessante para a gente pensar nos recursos digitais que a gente vai escolher, nas diferentes tecnologias, que são as inscrições didáticas. Então, ele coloca que a produção de inscrições permite que cientistas utilizem conceitos e teorias para criar uma interpretação estruturada e ordenada de um universo de acontecimentos que ocorrem nos laboratórios. Então, enquanto inscrições ainda não são didáticas, né? Então, os cientistas utilizam conceitos e teorias e criam uma interpretação estruturada e ordenada desses conceitos e dessas teorias por meio das inscrições. As inscrições não apenas comunicam o conhecimento científico, mas mediam o pensamento e o raciocínio dos cientistas no processo de construção desse conhecimento. Então, as inscrições são uma forma de fazer a tradução e de fazer a mediação do pensamento dos cientistas na construção do conhecimento. Depois ele explica que as inscrições didáticas são concebidas para apresentar aos estudantes os mundos ordenados e abstratos concebidos a partir das teorias das ciências, e também permitem que os estudantes dominem os conceitos e modelos das ciências, para, por meio desses modelos e conceitos, modificar sua maneira de lidar com a realidade, com os outros e consigo mesmo. Então, as inscrições, elas são formas de representação de teorias da ciência, né? Então, elas partem da pesquisa, partem das teorias das ciências, dos conceitos e dos modelos, para trazer de uma forma mais concreta essa abstração que está sendo produzida pela ciência. Em síntese, as inscrições didáticas tanto permitem o compartilhamento de conhecimentos entre professor e estudantes, quanto também possibilitam a esses sujeitos uma compreensão estruturada e ordenada dos modelos das teorias das ciências. E aí ele coloca como exemplo de inscrições didáticas gráficos, imagens, as próprias simulações, animações e os laboratórios virtuais. Mas é importante ficar claro que as inscrições didáticas não estão relacionadas diretamente, elas não englobam só, né, laboratórios virtuais, simulações e animações, elas englobam outros tipos também de recursos, como gráficos e imagens, por exemplo.
E aí eu trago para o diálogo alguns outros autores que falam sobre o uso das tecnologias digitais no aprender. Então, a gente traz o conceito de objetos virtuais de aprendizagem, que podem ser imagens, gráficos, vídeos, sons, animações ou simulações. Esses objetos virtuais de aprendizagem, eles trazem informações destinadas à construção do conhecimento e se caracterizam como objetos virtuais de aprendizagem desde que explicitem seus objetivos pedagógicos e estejam estruturados de tal forma que possam ser reutilizados e recombinados. Então, os OVAs são recursos digitais reutilizáveis, que podem contribuir na aprendizagem de um ou mais conceitos e das relações entre esses conceitos, além de nos permitir imaginar, aguçar a percepção e criar por meio de atividades interativas. Então, o professor, ele pode usar, nós, enquanto professores, né, podemos utilizar esses recursos, sejam as inscrições didáticas, sejam os objetos virtuais de aprendizagem, para a criação de material digital, sem que nós sejamos programadores. A nossa função é contextualizar, mediar e problematizar. E como que a gente faz essa contextualização, essa mediação e essa problematização? Uma das formas de nos auxiliar nesse processo é fazer a avaliação dos objetos virtuais de aprendizagem, ou criar critérios de análise que vão nos subsidiar e vão orientar as adequações e as mediações que a gente deve fazer. Então, naquele site que eu disponibilizei para vocês, que eu criei, que fala sobre tecnologias digitais e formação de professores, nesse link tem uma sugestão de uma ficha de análise de objetos virtuais de aprendizagem, onde vocês podem fazer a análise daquele recurso que vocês escolheram para o ensino de ciências. Paula, ainda no artigo, fala que alguns professores têm dificuldades em compreender os desafios enfrentados pelos estudantes para interpretar esse tipo de representação complexa que aparece em simulações, em laboratórios virtuais e animações. Mas também acontece o processo inverso, do professor, às vezes, também ter dificuldade de interpretar como ele faz essa mediação. Então, Paula também nos coloca, também nos ensina, no próprio artigo, critérios de avaliação desses objetos virtuais. Antes de chegar nesses critérios, eu trouxe mais três autores aqui para dialogar e para a gente pensar no ensino por meio das tecnologias digitais. Então, para Guarente Ribeiro, esse ensino por meio das tecnologias tem como fundamento a experimentação, através da qual o estudante se utiliza da atividade prática e aprende fazendo. Ou seja, mãos e mente trabalhando juntas para que, com autonomia, o estudante seja o autor da construção do seu conhecimento. Então, dessa forma, a abstração necessária para o entendimento de conteúdos teóricos passa a ter um caráter concreto, o qual traz mais significado ao processo de aprendizagem, por proporcionar uma maior interação entre estudante e o objeto de estudo. E para Passerino, usar as tecnologias como ferramentas do pensamento parte de uma concepção de aprendizagem interacionista, na qual tanto aluno como professor são sujeitos ativos e aprendentes, que interatuam com os recursos e tecnologias para construir um espaço de aprendizagem intencional e contextualizado. Então, a partir dessas citações, desses diálogos e desses referenciais que podem embasar a nossa compreensão e o nosso fazer do ensino mediado pelas tecnologias digitais, o que é importante a gente se dar conta? De que um dos potenciais do ensino mediado pelas tecnologias é contribuir para que processos, conceitos e teorias que muitas vezes são muito abstratos possam se tornar, de alguma maneira, concretos. Ou seja, as tecnologias, às vezes, conseguem trazer para a sala de aula, para o estudante, nas mãos do estudante, algo com que eles consigam ver concretamente a operação dos conceitos ou de uma rede de conceitos e das teorias das ciências.
e assim atuar sobre esses conceitos e essas teorias. E aí, Paula traz, então, alguns critérios, né, que diferenciam animações, simulações e laboratórios virtuais. Ele enuncia 3 critérios. Um, que é o grau de interatividade entre o estudante e o aplicativo. O outro, que é o tipo de informações produzidas pelo aplicativo, que podem ser informações quantitativas, descrições ou narrativas. E também o tipo de representações predominantemente encontradas no aplicativo, que são os objetos e os eventos do mundo vivido. Então, a partir desse critério, é possível o professor escolher aquilo que é mais apropriado a ele, de acordo com a sua intencionalidade. E aqui eu trago como uma provocação também o conceito e a diferenciação que Primo faz entre interação reativa e interação mútua. Então, quando Paula fala em interatividade entre estudante e o aplicativo, é interessante que a gente traga essa diferenciação colocada por Primo, porque a interação reativa é aquela limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta, tá? Então, a interatividade que Paula está se referindo é justamente isso, sobre as relações que são estabelecidas com as simulações, por exemplo, e os laboratórios virtuais, onde, a partir de determinado estímulo do estudante, a simulação e o laboratório virtual tem determinada resposta. Isso seria a interatividade que ele está colocando. E que ele coloca como a animação, por exemplo, tem um limite na questão da interatividade, porque geralmente nas animações os estudantes só observam, né? Eles conseguem visualizar o que está acontecendo naquela animação, mas eles não interagem no sentido de dar algum estímulo para ter alguma resposta a partir da animação. Quem é que pode fazer esse estímulo? Quem é que pode criar desafios cognitivos nas animações? Somos nós, enquanto professores, e os próprios colegas da turma ao interagir, que aí a gente entra no conceito de interação mútua, que é o quê? Aquela que é caracterizada por relações interdependentes e por processos de negociação, onde cada integrante vai participar da construção inventiva e cooperada do relacionamento e vai se afetar mutuamente. Então, eu posso escolher uma animação e fazer dessa animação, ou proporcionar a partir dessa animação, muita interação, porque vai depender das problematizações e dos desafios cognitivos que eu vou propor aos estudantes, ao grupo e à turma que eu estiver trabalhando. E aí, mais no final, então, Paula traz a sessão denominada Simulações, Laboratórios Virtuais e o Ensino por Investigação. Então, nessa sessão é bastante interessante também, porque ele traz num trecho do artigo um exemplo de problematização que ele faz a partir da investigação das lâmpadas fluorescentes. E é uma proposta de ensino por investigação que ele tem utilizado na escola desde 2011. Então, nessa sessão, ele conta passo a passo, em 6 passos, né, em 6 etapas, em 6 diferentes momentos, como é que ele desenvolve o ensino por investigação, utilizando, então, as simulações e os laboratórios virtuais. E é interessante, tanto para a gente conhecer uma forma de fazer isso, quanto também para a gente pensar em como a gente pode estruturar a nossa proposta, né? Como vocês podem estruturar a proposta de vocês do projeto de ensino de ciências mediado pelas tecnologias digitais. Então, esses eram alguns recortes que eu queria trazer para vocês do texto, para além daquelas discussões que nós fizemos ontem no Google Meet, na sexta-feira, dia 17, talvez vocês não assistam isso hoje, dia 18. Então, na sexta-feira, dia 17, onde a gente pode ver tanto as aprendizagens a partir da estrutura do artigo, quanto também a parte do embasamento teórico que ele traz. Tanto
no conceito, por exemplo, das inscrições didáticas, que fica bem evidenciado, quanto também na importância da fundamentação pedagógica daquilo que a gente escolhe como recurso digital a ser trabalhado e problematizado. E ainda o papel do professor e a importância do professor na mediação desses recursos digitais.